Então, muito boa tarde a todos os irmãos. Esta tarde gostaria de partilhar convosco uma reflexão e, nesse sentido, gostaria, em primeiro lugar, de podermos orar. Santíssimo Deus, amado Pai, agradecemos-te, Senhor, pelo dia que Tu nos estás a conceder e pela oportunidade de abrirmos a Tua Palavra e de entendermos uma vez mais, Senhor, qual é o Teu plano para a nossa vida. Ó Senhor, que esta reflexão nos ajude a perceber que Tu tens e pões ao nosso dispor instrumentos para podermos não só nos aproximarmos de Ti, mas para sermos vitoriosos. Por isso, abençoa-nos e permite que tudo aquilo que vai ser dito e ouvido seja para a honra e glória do Teu nome. Amém. Queridos irmãos, eu gostaria então de partilhar convosco um texto que nós encontramos em Deuteronômio. E o texto encontra-se no capítulo 25, versículo 17 e 18. E diz assim: Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito, como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda. Todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afadigado, e não temeu a Deus. Nós temos então aqui o relato que é feito por Moisés de um episódio que se tinha passado quando o povo tinha saído do Egito. Estava há pouco tempo ainda no deserto e diz que foram atacados por um povo chamado Amaleque, ou os Amalequitas. Este povo vivia naquela região do deserto e, diz o texto, não temeu ao Senhor. Não temeu ao Senhor e o que é que ele fez? Ele foi contra o povo de Deus. Só que esta luta não foi uma luta frontal, foi uma luta pela retaguarda. O que é que aconteceu? Os Amalequitas vieram por trás, o povo de Israel saiu em caravana e aqueles que estavam mais fracos, os mais idosos, talvez as crianças, ficavam na retaguarda e foi precisamente pela retaguarda que este povo começou a atacar, estes Amalequitas começaram a atacar o povo de Deus, acabando por, com certeza, matar a muitos, não é? Enfraquecer e ferir outros. E este episódio ele é recordado por Moisés e a verdade é que depois desta investida dos Amalequitas, Moisés acabou por enfrentar os Amalequitas em batalha. Nós já vamos ler esse texto, mas dizer-vos que os Amalequitas eram, de certa forma, uns parentes afastados do povo de Israel. Eles são descendência de Esaú. Esaú era irmão de Jacó. E nós conhecemos a história de Esaú e Jacó, estes dois irmãos que acabaram por se separar. A promessa de Deus veio por Jacó. Jacó depois teve 12 filhos e deram origem às 12 tribos de Israel. E este episódio que nós estamos a ver aqui aconteceu com os descendentes quer de Jacó, quer de Esaú, 500 anos mais ou menos depois. Já viram? 500 anos depois, embora fossem aparentados, porque tinham vindo de dois irmãos, a verdade é que os Amalequitas não temeram a Deus. Sabendo quem eram os israelitas, mesmo assim não temeram a Deus e opuseram-se, foram contra os israelitas. Como eu disse, Moisés teve que os enfrentar e nós temos o relato dessa batalha no livro de Êxodo, no capítulo 17. E no capítulo 17, a partir do versículo 8, diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isto, ordenou Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e saí à peleja contra Amaleque.
amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro de outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Este episódio é um episódio conhecido em que nós percebemos o que aconteceu nesta batalha. Moisés disse a Josué, e nós sabemos que Josué foi o substituto de Moisés alguns anos mais tarde. Foi realmente Josué que assumiu o lugar de Moisés. Era uma pessoa de confiança, pertencia a um dos 12 espias que foram espiar a Terra Prometida e era realmente um homem de confiança. Diz-nos que Moisés pediu-lhe para ele escolher alguns homens, com certeza eram centenas, se não milhares de homens, e descer para pelejar contra Amaleque. O que Amaleque tinha feito? Amaleque tinha vindo por trás de forma imperceptível e tinha destruído algumas, ou tinha morto alguns do povo de Israel. Os mais fracos, os mais idosos, aqueles que eram mais vulneráveis, as crianças. E isto era um ato, nós poderíamos dizer, um ato de cobardia, não enfrentar um povo pela frente, mas vir por trás. E perante isto só havia uma solução, era realmente lutar contra Amaleque, contra os amalequitas. E então Moisés pediu a Josué para preparar homens, enquanto ele, Hur e também Arão subiam ao monte. E diz que enquanto a batalha se travava no vale, diz que Moisés, Arão e Hur estavam na montanha. Diz-nos o texto que Moisés levou o bordão, ou o queijado, aquela vara com que ele tinha aberto o Mar Vermelho. Claro que a vara em si não tinha poder, aquilo que tinha poder, na realidade, era Deus estar com aquele povo. Mas aquele bordão era um símbolo dessa presença de Deus com o povo. E diz que Moisés iria levar o bordão até o outeiro. E enquanto a batalha homem a homem, espada a espada, se travava no vale, lá em cima no monte estava Moisés, estava Arão e Hur. Nós temos aqui então estes três personagens que de certa forma estavam a ter um papel fundamental naquela batalha. Eles não estavam lá embaixo a lutar com uma espada, mas estavam no cimo do monte, pedindo, rogando, intercedendo por aquele povo que estava em batalha cá embaixo. Diz-nos o texto que, enquanto Moisés mantinha as mãos no ar, Josué prevalecia sobre os amalequitas. Mas quando Josué enfraquecia, porque a vara pesava e o tempo que estava com as mãos levantadas era muito, ao baixar a vara, parece que os amalequitas se sobrepunham aos israelitas. Parece que a vitória estava agora do lado dos amalequitas. E era difícil Moisés manter os braços no ar. Com certeza, Moisés, Arão e Hur apercebiam-se disso, até que eles arranjaram uma solução. Diz que colocaram uma pedra junto de Moisés, diz que este se sentou na pedra e, sentado na pedra, os outros dois homens, Arão e Hur, seguravam em ambas as pontas do bordão ou do queijado e assim
Estando eles em pé e Moisés sentado, Moisés poderia então manter a vara no alto, e foi assim realmente aqueles homens ou aquela batalha foi ganha contra os amalequitas. Queridos irmãos, havia duas batalhas aqui a serem travadas. Uma batalha física e depois uma batalha espiritual. Uma batalha no vale, em que havia luta corpo a corpo, mas também havia uma batalha na montanha. Uma batalha de intercessão, uma batalha de oração. Arão, Ur e Moisés oravam, intercediam por aquele povo para que Deus lhes desse realmente a vitória. E a vitória acabou por chegar. Este símbolo de Moisés ter que ter as mãos em cima, de certa forma, era uma forma de representar a importância de uma oração em conjunto ou em elo. Ele tinha Ur e tinha Arão que estavam ali com ele também para o ajudar nessa oração. Queridos irmãos, hoje estamos a viver tempos difíceis e mais do que nunca precisamos de interceder, de orarmos uns pelos outros e orarmos também por aquilo que se passa, por esta guerra física que está a acontecer ao nosso lado. Reparem, quando nós avançamos um pouco mais no texto, o texto no versículo 16, eu vou repetir, nós lemos Êxodo 17 a partir do versículo 8, mas agora no versículo 16 diz assim: E disse, Deus disse, portanto, ou porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Nós sabemos que os amalequitas acabaram por ser destruídos. Houve na história do povo de Israel mais lutas contra os amalequitas. Houve várias lutas, mas este povo acabou por desaparecer. Felizmente o povo judeu manteve-se, mas estes amalequitas acabaram por desaparecer da história da humanidade. No entanto, quando o Senhor diz aqui haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração, subentende que esta luta não findou com a queda dos amalequitas ou o desaparecimento dos amalequitas. Dá a entender que esta guerra contra Amaleque, na realidade, é uma guerra que se prolonga de geração em geração, e eu penso que isto acontecerá até ao fim, porque Amaleque, na Bíblia, não só representa aquele povo que era descendente de Esaú, como também representa aquilo que Satanás faz com o povo de Deus. Reparem, mesmo a abordagem que os amalequitas tiveram contra o povo de Deus foi uma abordagem traiçoeira. E é assim que Satanás, de certa forma, ele atua na vida do ser humano. Ele atua de forma traiçoeira também. Ou seja, ele tenta se esconder, tenta vir por trás, tenta nos magoar, nos atingir, nos ferir e se puder, culpa a Deus. Muitas vezes a ideia que nós temos é que perguntamos porquê que as coisas nos acontecem e às vezes até pomos as culpas em Deus. É isso que Satanás quer. Satanás nunca se apresenta como ele é, nunca vem de frente. Ele tenta sempre usar uma máscara, tenta sempre vir por trás e ele vai abater os mais desfalecidos, os mais fracos, não é? Então, é importante nós percebermos que esta guerra que nós travamos neste mundo, mais do que ser uma batalha física, é uma batalha espiritual. É Satanás que deseja a nossa destruição. Mas o Senhor diz que esta batalha tem que acontecer. Fala aqui que ela acontecerá de geração em geração. Haverá guerra, não é? Do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Então, todas as gerações que já viveram nesta terra tiveram que enfrentar esta guerra, queridos irmãos. Uma guerra contra Satanás, a sua força,
os seus filhos, porque ele utiliza também seres humanos para nos desanimar, para nos desencorajar, para nos enfraquecer, e ele fará tudo para nos destruir. Então, com este episódio que nós vemos aqui, nós apercebemos realmente de uma batalha. Nós hoje estamos a viver este problema do Covid-19, esta infecção, este vírus que está a afetar a humanidade. Há aqui realmente uma guerra física, não é? Em que pessoas caem, morrem, pessoas que não resistem, enquanto outros ficam feridos, recuperam, mas estamos numa luta, uma luta grande. E nesta luta grande, aquilo que o Senhor pede aos crentes, aos cristãos, como qualquer um de nós, é que não desfaleçamos na oração. A oração é a única arma que nós temos para vencermos este mal, queridos irmãos. Esta história de Moisés e Josué mostra que realmente Deus pode nos dar a vitória sobre este mal. Não devemos desfalecer. Moisés, houve algumas vezes que desfaleceu, os braços caíram, às vezes deixou de ter forças para segurar no bordão. No entanto, houve alguém que esteve ao seu lado e que o ajudou também. Queridos irmãos, não devemos desistir de orarmos por aquilo que se está a passar no mundo. É muito grave, é muito sério. Talvez ainda estejamos no princípio de tudo aquilo que ainda vai acontecer, mas tenhamos coragem, queridos irmãos. Oremos ao Senhor, utilizemos esta arma que o Senhor colocou nas nossas mãos para podermos realmente fazer a diferença e darmos a vitória ao bem e fazermos com que Satanás realmente seja derrotado. É verdade que houve uma batalha física, mas a batalha ganhou-se não no vale, mas ganhou-se na montanha. A batalha que estava a ser travada em oração por Moisés, Ur e Arão foi o que fez a diferença lá embaixo, no campo de batalha. Queridos irmãos, a oração tem esta força, a oração de intercessão tem este poder, podermos orar pelos médicos, orar por aquele pessoal que nos traz a comida aos supermercados, orar por aquelas profissões que precisam de continuar mesmo nesta batalha difícil, orar por exemplo, pelas colaboradoras e colaboradores que trabalham no lar, os enfermeiros, os diretores que estão também dando o seu melhor para tomarem decisões importantes, orar por todas as funcionárias que vos vão satisfazendo as vossas necessidades diárias, com a comida, com os banhos, com o vestir. Queridos irmãos, todos eles precisam das nossas orações e nós, talvez limitados, não podendo fazer muita coisa, vejam Moisés e Arão, já eram pessoas idosas, já tinham mais de 80 anos, então eles não podiam fazer grande coisa lá embaixo no campo de batalha. No entanto, fizeram algo que era necessário. Aquilo que eles puderam fazer, eles fizeram, que foi orar por aqueles que estavam lá embaixo, pedir a bênção de Deus, pedir a presença do Senhor, o poder de Deus para vencerem aquela batalha. Não nos esqueçamos que esta batalha ela não acontece uma vez só na vida, ela vai acontecendo. Há a guerra contra Amaleque de geração em geração, foi o que o Senhor disse. Então, esta batalha nós precisamos ganhá-la e se vier outras, vamos ganhá-la também. Aquilo que nós precisamos fazer é realmente pôr-nos ao dispor do nosso Deus para que Ele nos use, e se não pudermos fazer nada mais do que orarmos, então já estamos a fazer algo de extraordinário para o bem daqueles que estão
na batalha, enfrentando corpo a corpo, luta a luta, aquilo que o inimigo muitas vezes nos faz como guerra, está bem? Queridos irmãos, era esta a reflexão que eu tinha para vocês esta tarde. O meu desejo é que aproveitem ao máximo o tempo que têm tido, talvez com menos atividades, mas aproveitem-no para estreitarem laços mais íntimos com o Senhor. Aproveitem para orarem mais, aproveitem para intercederem por aqueles que cuidam de cada um de vós, intercederem pelas autoridades do nosso país. Têm tempo também para poderem, nos quartos, falar de Jesus, meditar na palavra dele. Então aproveitem todos esses momentos para continuarem a crescer e serem muito mais fortalecidos quando sairmos desta aflição que estamos a viver agora. Por isso, o meu desejo é que continuem firmes na oração e com certeza Deus vai vos abençoar grandemente. Deus seja louvado por isso. Continuação de um feliz dia. Em nome de Jesus. Amém.